bem? Boa noite, galera. Professor Rogério aí, mais uma aula com vocês. Ainda continuo sem jaleco, trabalhando direto, não tive muito tempo. Estou terminando agora, já um pouquinho tarde aí esse vídeo hoje, devido aí a uma demanda de trabalho que eu estou fazendo. Mas vamos que vamos, né? Hoje a aula é sobre a América Portuguesa. E, como a gente já sabe, a América Portuguesa, ou seja, a América colonizada pelos portugueses. Foi a colonização de Portugal. E foi aonde? No Brasil, é claro, né? Só tivemos aí a América Portuguesa no Brasil. Vamos passar. Então, olha lá. Provavelmente você já ouviu falar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500 e que a partir daí o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas como você acha que isso aconteceu? Será que a colonização começou no dia 22 de abril de 1500? Assim como a frota de Cabral desembarcou nessas terras? Ou será que a colonização do território, que veio a se chamar Brasil, foi resultado de um processo bem mais complexo, né, do que isso? Nessa aula vamos tentar responder algumas dessas perguntas, desses questionamentos. Lembrando que a aula é um resumão, né? Vocês também contam com a parte de vocês aí, que é uma pesquisa, né? Um pouco mais sobre o assunto. E dúvidas, sempre perguntem. Pode botar no linkzinho do vídeo lá, sua dúvida, sua pergunta, que eu comento respondendo. Ou faço até um outro vídeo, sem problema. A data 22 de abril de 1500 representa apenas o início de um longo processo de conhecimento, exploração, conquista e ocupação do território americano pelos portugueses. Nunca é demais lembrar que até então essas terras eram habitadas por uma população nativa diversificada que foi indiscriminadamente chamada de índio ou indígenas, e que essas populações foram dizimadas ao longo do processo de conquista e de posterior colonização do território. Isso também ocorreu nas colonizações espanholas e inglesas, como vimos aí nas aulas anteriores. Mas vamos tratar agora especificamente da América Portuguesa, ou o Brasil, né, mais conhecidos aí. Vamos falar acima do como foi esse processo aí de conquista e tudo mais. Passando, carinha pro lado, ó. Aqui, na foto aqui ao lado, né, temos aí a primeira missa realizada no Brasil, dia 26 de abril de 1500, e ali temos uma explicação sobre isso. Vou dar uma ampliada aqui, ó. Cara aluno, assim como na América Espanhola, a religião católica teve um papel importante na colonização portuguesa. Através dos padres jesuítas, membros da Companhia de Jesus, a Igreja Católica deu no início a catequização dos indígenas, que nada mais era do que uma tentativa de impor aos índios a religião, a moral e a cultura europeia. Apesar dos missionários jesuítas se colocarem contra a escravidão dos índios, a Igreja ajudou a justificar a conquista da terra dos povos nativos. Desculpe. O que acontece aí, gente? A Igreja, ela nesse período ainda ela tinha uma potência econômica muito grande, uma potência política muito grande. Era uma potência tanto econômica como política. E Portugal, como Espanha, eram países extremamente católicos, fervorosos, né? Prestavam muita homenagem ao Papa. Então, eles traziam aí a cultura da religião católica, para o Brasil, para as terras conquistadas. Então, eles forçavam os índios a serem cristãos. Ou você se convertia, ou você era herege e poderia morrer. Era a justificativa deles. Primeiramente, é preciso esclarecer que
Em um primeiro momento, Portugal não apresentou grandes interesses nas terras que acabara de conhecer, pois o país estava mais preocupado com seu comércio de especiarias. As especiarias das Índias Orientais, né? Onde eles dominavam ali o território das Índias. Então, eles ali era o que dava dinheiro naquele momento. Então, Portugal tinha que defender essa área, tá? Na Índia, né, que lhe rendia vultuosos lucros. Assim, de início, a exploração da nova terra se deu através de trocas com os nativos. No Brasil, aqui ocorreu o chamado que era o escambo. Essa troca era o escambo, troca de produtos ou de trabalho por alguma coisa. O principal produto que interessava para Portugal nos primeiros anos foi o pau-brasil, né, que era uma árvore que deu um nome ao nosso país. Essa árvore nativa era usada pelos europeus para tingir tecidos. Ela tinha uma cor, um vermelho bem encarnado, bem bonito, que nada tinha parecido na Europa como isso. Então, eles extraíam do pau-brasil, e isso fez um sucesso danado aí entre os europeus. Essa árvore era usada para tingir tecidos, como falei, e sua aquisição era feita através do escambo, ou seja, era troca de objetos que não conheciam, que os índios não conheciam e que para eles tinham muito valor, como espelho, facões, machados, entre outros. O armazenamento e a negociação do pau-brasil e outros produtos frutos do escambo eram feitos em feitorias e também funcionavam como uma fortaleza, uma pequena fortaleza, para proteger aí o território brasileiro. Existiam diversas feitorias que defendiam aí o litoral brasileiro, principalmente dos franceses, dos ingleses, dos espanhóis, que tentavam invadir, holandeses tentavam invadir o Brasil para descobrir riquezas. O Brasil era muito grande, sofreu aí diversas invasões também ao longo aí do seu período. Vamos passar aqui. No entanto, ciente de que se não ocupassem efetivamente aquele território, outras nações o fariam. Os portugueses assim decidiram, a partir de 532, colonizar aquelas terras que chamaram de Brasil. Neste mesmo ano, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, a primeira vila do Brasil. Contudo, a ocupação de um território tão vasto custaria muito caro aí aos cofres portugueses. A saída encontrada foi dividir a terra entre portugueses que pudessem promover a ocupação do meio, a ocupação, e ao mesmo tempo pagar tributos aí à coroa. E aí os portugueses não queriam perder de jeito nenhum. Eles queriam tirar dinheiro aí da onde eles pudessem tirar, né? Então, olha lá. A saída tributos à coroa, garantindo com isso o seu lucro. Assim, em 534, o rei Dom João III dividiu o território em 15 faixas de terra que se chamariam capitanias hereditárias. Os portugueses ricos a quem eram concedidos essa capitania eram chamados de donatários, e eles deveriam cumprir obrigações como fundar vilas, povoados, cobrar impostos, aplicar a lei, expandir a fé cristã, né, e doar sesmarias ou lotes de terras menores, onde seriam efetivamente unidades de produção colonial. Aí a gente vai lembrar aqui daquele pedaço que numa parte a gente estuda na história da Idade Média, que é a sucerana e vassalagem, né, que funcionaria da mesma forma. Então, olha só, eu divido para conquistar, beleza. Mando portugueses nobres para cá, que querem ganhar dinheiro. Chegam no Brasil e têm uma surpresa. Eles deveriam cumprir, né, as obrigações, já falei, as sesmarias, que eram lotes menores, onde seriam efetivadas unidades de produção colonial. Vale mencionar que o próprio nome já informa, as capitanias eram hereditárias, ou seja, eram passadas de pai para filho ou para um parente próximo. Portugal queria garantir com isso aí toda a vantagem possível.
aqui temos um mapa aí de algumas capitanias aqui, né? Maranhão, 2 quinhão, Maranhão, 1 quinhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, 2 quinhão, Santo Amaro, São Vicente, 1 quinhão. Eram as divisões aí, né, que tinha, e Santana, tá? Então essas eram aí as principais aí que nós tínhamos. Podemos dizer que o sistema de doação de Seis-Marias no período colonial, inaugura no Brasil a concentração de terras causadoras de uma imensa desigualdade social. Isso porque as Seis-Marias eram doadas às famílias ricas que tivessem condições de produzir nessas terras. Ao longo do tempo, a maior parte das terras brasileiras passou a se concentrar na mão de umas poucas famílias, enquanto a maioria da população não tinha acesso à terra para produzir. Atualmente, em nosso país ainda é grande a concentração de enormes pedaços de terras, ou seja, latifúndios. Então, galera, olha só, a gente já vai ver esse problema de terra desde lá do início da colonização portuguesa, né? Onde eles dividiram o Brasil por famílias ricas, e essas famílias ricas doavam as Seis-Marias, né, para outros ricos também que pudessem investir. A ideia toda era ter investimento nesse território, e era um investimento que rendesse imposto e dinheiro para Portugal. E desde aí a gente já vai ouvir falar aí desse problema da desigualdade social. Poucas foram as capitanias hereditárias que conseguiram prosperar, destacando-se as de São Vicente, Pernambuco. Muitos foram motivos de fracasso, e as demais capitanias, entre eles a falta de verba e a dificuldade de comunicação entre os donatários, e entre estes a coroa portuguesa, bem como a resistência dos indígenas. Desculpa, gente, bem como a resistência dos indígenas, que eram verdadeiros donos da terra. Uma coisa interessante, os portugueses tentaram sim escravizar os indígenas, só não conseguiram muito, porque os indígenas eles só tiravam da terra o que era necessário para o consumo deles. Então, o português queria que eles arrancassem 30 árvores, eles arrancavam 2. Ao português chamavam o índio de preguiçoso, mas o índio não era preguiçoso. Ele sabia que se ele tirasse tudo de uma vez, ia acabar e ninguém mais ia ter nada, nem eles e nem os portugueses. Tá? Então, olha só, os motivos aí para o fracasso dessas capitanias foi falta de verba, dificuldade de comunicação entre os donatários, era muito complicado uma capitania se comunicar com a outra, dificuldade de comunicação entre a coroa portuguesa, né, e a resistência dos indígenas. Para melhor administrar a colônia e centralizar seu governo, antes disperso no sistema de capitanias, Dom João criou em 49 o chamado Governo Geral, e Tomé de Souza foi o primeiro governador geral nomeado, e a cidade de Salvador escolhida para sediar a capital da colônia. Para auxiliar a administração do governo geral, foram criados cargos de capitão-mor, responsável pela defesa do território, provedor-mor, responsável aí pelas finanças, e ouvidor-mor, encarregado da justiça na colônia, né? Como se fosse aí um juiz, né, da colônia. Muitos portugueses vieram para a colônia para ocupar cargos administrativos e trabalhar como soldados, artesãos e outras coisas, etc. E tantos outros chegaram expulsos de Portugal por infração da lei, os chamados degregados. Esses degregados, né, criminosos em Portugal, vieram para o Brasil. Né, Portugal não queria mais eles lá. Você que não serve para nada, desculpa, serve para nada. Então vai passar umas férias no Brasil, vai ficar no Brasil. O Brasil é bom para você. Some daqui, deixa aqui somente os bons e manda esses marginais todos para o Brasil. Teoricamente, esses degregados
eram os marginais em Portugal. Corruptos, bandidos, prostitutas, né? Tudo que não se queria lá, mandaram para cá. Você sabe qual foi o produto que mais rendeu lucros para a coroa portuguesa nas primeiras décadas de colonização do Brasil? Respondeu certo se disse cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar se mostrou um ótimo produto para se investir nessas terras. O açúcar tinha altíssimo valor comercial na Europa e as terras brasileiras, especialmente a do Nordeste, eram próprias para o seu cultivo, muito quente, né? A cana-de-açúcar se adapta bem em clima, né, num clima mais árido. Em uma mesma unidade produtiva de engenho, cultivava-se cana-de-açúcar e procedia-se a sua transformação em açúcar para exportação ao mercado europeu. Um detalhe interessante, tudo que era produzido no Brasil, devido à questão do pacto colonial, era obrigatoriamente tinha que ir para Portugal, para depois Portugal vender aos brasileiros aqui. Ou seja, eu produzia, mas eu não podia consumir sem antes pagar imposto às taxas devidas ao governo de Portugal, ao rei de Portugal. Ou seja, eu produzia aqui, ia para Portugal, depois voltava para o Brasil. Funcionava mais ou menos dessa forma. Mais uma imagenzinha aí, né, que é um engenho de cana-de-açúcar. O Brasil também foi marcado pelo pacto colonial. Acabei de falar, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Só poderia estabelecer relações comerciais por intermédio de sua metrópole, Portugal, que ficava com a maior parte do lucro obtidos no comércio. Reduzindo, aí, ó, a imagem de um engenho de cana-de-açúcar, os escravos trabalhando. A crescente demanda pelo açúcar condenou os indígenas à perda de suas terras, cada vez mais necessárias aí para o aumento da produção açucareira, e também a escravidão, tendo sido eles a primeira mão de obra utilizada na colônia. No entanto, é importante mencionar que a resistência indígena foi tão grande que chegou a inviabilizar a sua utilização como mão de obra em muitos lugares. Os índios não aceitavam bem aí ser colonizados, né? Aí combate entre milícias e indígenas, né? Você vê aí os índios combatendo os portugueses. Aqui um zoomzinho aqui de novo. A colonização portuguesa no Brasil significou o genocídio de milhares de nativos mortos, principalmente em batalhas pela posse de terra, mas também por outros motivos, como homicídios e doenças trazidas pelo homem branco, no qual os índios não tinham imunidade. Isso também aconteceu na Espanha, em todo lugar que houve colonização europeia. É bem provável você esteja se perguntando sobre os trabalhadores negros que foram escravizados aqui em nosso país. Provavelmente também já ouviu falar que os africanos substituíram a mão de obra indígena, não é verdade? De fato, os negros africanos foram trazidos em larga escala para trabalharem nas plantações, mas essa substituição não foi feita de uma hora para outra. Em muitos lugares, como no norte e no centro-oeste, os índios continuaram a ser uma importante mão de obra. Assim, gente, o índio ele veio, porque o negro veio porque o índio não deu certo como escravo, não queria, não aceitava, uns até morriam, ficavam doentes e morriam quando ficavam longe das tribos, dos seus iguais. O negro, ele veio para o Brasil, né? Mas como é que foi esse processo? A gente vai ver esse processo de escravidão na próxima aula para a gente ter uma base nisso, né? Então o negro ele veio para o Brasil e ele foi escravizado pelos portugueses, como também foi escravizado pelos ingleses, pelos espanhóis em algumas partes que tiveram. Por quê? Porque o europeu se achava superior, porque o europeu não queria trabalhar, ele achava que era indigno ele trabalhar. Então o trabalho era para os ou nativos aqui da terra, ou os filhos ou de portugueses pobres, ou pobres que vinham para o Brasil, ou dos escravos. Okay? De qualquer forma,
A partir de meados do século XVI, os africanos passaram a ser a principal mão de obra no Brasil, especialmente no Nordeste açucareiro, onde se consolidou o modelo de colonização baseado no trabalho escravo, no latifúndio, que é a grande propriedade de terra, e na monocultura, onde se privilegia apenas um produto, um cultivo, no caso a cana-de-açúcar. E esse sistema, como vimos aí para o caso da América Inglesa, era chamado de plantation. Plantation é o grande latifúndio aí no Brasil. Uma questão sempre levantada e que pode ser também a sua dúvida é por que a substituição da mão de obra indígena pela africana. Na verdade, não existem apenas uma resposta. Já vimos que a revolta da população indígena foi um dos fatores, mas havia também a defesa dos índios pelos jesuítas. Os padres não queriam que os índios fossem escravizados e sofressem com isso. E a dispersão da população indígena, ou seja, eles se espalhavam, os índios eles não entravam muito no combate ao índio brasileiro, iria mais se escondia dentro da mata, né? E isso daí dificultava. A principal justificativa dos historiadores para a escravidão africana é o altíssimo lucro gerado aí pelo tráfico negreiro. A metrópole portuguesa organizava e cobrava impostos aí pelo comércio do africano, e com isso enriquecia. Portanto, a escravidão pode ser explicada pelo lucro que o comércio humano dava aos portugueses. Não só aos portugueses, também aos britânicos. Os britânicos existiam muitos britânicos que faziam o tráfico de negros. Os africanos escravizados no Brasil eram considerados uma mercadoria e, como tal, podiam ser vendidos, alugados ou trocados pelo seu senhor. Os que trabalhavam nas plantações viviam em senzalas, locais construídos especialmente para abrigar eles. As senzalas eram sempre bem vigiadas pelos feitores, responsáveis por impedir as fugas e muitas vezes também castigá-los. Olha aí mais umas imagens, né? Aqui temos aí os escravos trabalhando na lavoura de cana-de-açúcar. Agora vamos para o nosso textinho. Aqui, ó. É muito importante ressaltar que desde que o primeiro africano desembarcou no Brasil para ser escravizado, houve resistência. No entanto, ao contrário do que acontecia com os nativos, os africanos não conheciam essas terras, além de terem sido trazidos para as terras desconhecidas, onde era difícil alguém falar a sua língua. Esses africanos muitas vezes dividiam as pessoas de outros reinos, estados e até aldeias inimigas, dificultando fugas e rebeliões. Contudo, apesar das dificuldades, os descendentes aí lutaram e fugiram, os africanos e seus descendentes lutaram, pela sua liberdade, fugindo, promovendo rebeliões ou se refugiando em quilombos, entre outras estratégias aí de resistência. Vamos passar. Apesar aí de grande parte dos escravos terem sido utilizados nos engenhos de cana-de-açúcar, muitos trabalhavam em outras atividades, como estivadores, marinheiros, vendedores, aprendizes, artesãos ou em serviços domésticos. As fazendas sempre tinham os escravos de casa. Os escravos trabalhavam na cozinha, faziam a limpeza, tá? Demais isso na cidade também. Você também tinha muitos escravos aqui no Brasil que eram escravos comerciantes, escravos de tabuleiro, escravos que vendiam produtos, e muitos desses ainda conseguiam comprar sua liberdade aí porque eram remunerados. Entre outros, a partir do século XVII, com a ascensão da mineração de Minas Gerais e Goiás, muitos escravos foram trabalhar nas minas e outras atividades que movimentaram a economia das regiões mineradoras, como na agropecuária. Nas cidades era muito comum ver escravos em atividades como carregadores de mercadoria, comércio, barbeiros, entre outros. Nas áreas urbanas, esses escravos poderiam ser escravos de ganho, ou seja, trabalhavam com alguma atividade, pagavam uma taxa chamada jornal ao seu senhor. Como eu falei, muitos conseguiam aí
comprar a sua própria liberdade. Aí temos aí agora uns exercíciozinhos, né? Vocês estão vendo aí, passei, vamos para cá, né? Então a gente vai responder esses exercícios, né? Juntando aí com aqueles outros, né, que já vimos. E na próxima aula eu vou falar para vocês sobre a escravidão no Brasil. Tá ok, galera? Ótima noite aí para vocês, ótimo dia, né, ou ótima tarde, né? E vou me despedindo aí, até a próxima aula. Boa noite, galera. Tamo junto.